Sem dúvida, esse é o vídeo mais difícil que eu já gravei aqui no canal. Há 8 dias eu perdi a minha cachorrinha Nina. Ela estava muito doente e a gente chegou num ponto em que o sofrimento dela foi tamanho que a gente teve que optar pela eutanásia. E eu percebi o quanto existe pouca informação sobre esse assunto, também muito preconceito. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para dividir com vocês um pouquinho como que foi a nossa história, a nossa experiência, também como uma forma de poder ajudar pessoas que talvez estejam passando por uma situação parecida com essa, né? E uma forma de homenagem a essa cachorrinha que roubou meu coração e levou um pedacinho de mim junto com ela. Bom, antes de falar do final, eu quero falar um pouquinho para vocês do começo, para vocês entenderem um pouquinho aí a importância que essa cachorrinha, né, que a Nina tinha na minha vida. A Nina chegou na minha vida em 2015, numa época que eu tava assim, num buraco, gente, foi assim, acho que a pior fase da minha vida. Eu tinha feito péssimas escolhas, né, quem nunca? Eu tava super endividada, tava assim, super infeliz, super sozinha, foi uma fase muito complicada. E nessa época eu lembro que o meu primo chegou na casa dele, ele mora aqui no mesmo condomínio que eu, e ele chegou em casa com um cachorrinho, um West Terrier, né, essa raça aí que é o cachorrinho do Ig, pra quem não conhece. E quando eu vi aquele cachorrinho, eu fiquei doida, eu falei, gente, eu quero um cachorrinho desse pra mim, mas eu quero menininho, eu quero uma cachorrinha. E aí eu fiquei desesperada, eu não tinha dinheiro, é um cachorro caro, e eu queria esse bendito desse cachorro dessa raça. E aí eu pesquisei tudo, canil, e aí eu achei um canil doido aí em São Paulo, que parcelava em 12 vezes, e aí eu comprei ela em 12 vezes com juros, foi, nem sei quanto saiu, foi super caro o cachorro. E no fim, né, depois a gente acaba aprendendo com a experiência, esses canis aí são uma furada, né, porque acabaram me vendendo um cachorrinho com problema genético. Mas, enfim, como, né, eu já conversei muito aqui com meu marido, a Nina, ela ia nascer de qualquer jeito, ela tinha que ser minha e eu tinha que ser dona dela. Mas assim, já fica aqui meu alerta pra tomar muito cuidado com o canil, gente, porque, né, na busca de criar aquela raça perfeita, eles acabam, né, fazendo misturas ali complicadas, né, então tem que tomar muito cuidado. Eu nunca mais pretendo comprar cachorro de canil, espero que, né, quem puder evitar, não faça isso, porque é furada. E eu peguei a Nina com 45 dias de vida e foi assim, amor à primeira vista, né, ela cuidou de mim, eu cuidei dela e ela representou pra mim um recomeço, né, e eu reconstruí a minha vida ali junto com ela, né, e por um ano fomos só nós duas, e aí depois de um ano eu conheci o Rodrigo, meu marido, e também foi amor à primeira vista, né, ele já chegou em casa e logo que ela viu ele, ela ficou doida, ela se mijou toda a primeira vez que ela viu ele, e aí ele logo virou papai, né, e a gente foi muito feliz. A gente brincou muito, a gente correu, a gente passeou, a Nina tava no nosso ensaio pré-wedding, ela foi na lua de mel, né? Quem que leva o cachorro na lua de mel? A gente levou o cachorro na lua de mel. E ela tava, enfim, presente ali em cada minutinho. Nossa família cresceu junto com a Nina, veio o Heitor. E eu sei que foi um momento muito difícil pra ela, porque ela era nossa bebê. A gente sempre tratou ela como bebê e aí ela teve que dividir a atenção, né, com outro bebezinho. Então foi um período muito complicado para ela, mas ela amava o Heitor também amava ela, embora ela tivesse muito medo dele, os dois se amavam. Enfim, a gente foi muito feliz e são essas lembranças que eu quero ter dela, né? Ela bem saudável, correndo, se divertindo, brincando. Até que a gente chegou em outubro de 2020, em plena pandemia. A Nina começou a emagrecer muito, comer muito mal, ter crises de vômito, de diarreia. E aí eu levei ela no veterinário, eu lembro 2 vezes, né, falei do quadro, tudo o que estava acontecendo, me queixei do emagrecimento e eles falaram que era uma gastroenterite, deram umas injeções de antibiótico, deram remédio para eu dar em casa e, enfim. Como nada melhorava, quando eu levei na terceira vez, na terceira crise dela,
Aí sim eles resolveram pedir exames, ela já tinha emagrecido muito nessa fase, e aí eles resolveram pedir exames, né? Pediram exame de sangue, ultrassom e tal. E aí a gente descobriu que a Nina tava com problema no fígado, né? Um problema hepático, e ela tava também com uma pancreatite. E aí foi iniciado um tratamento, né? Com vários remédios, e eu percebi que a Nina piorou quando começou o tratamento. Se ela tava comendo pouco, ela começou a não comer absolutamente nada. E outra coisa que eu percebi numa noite é que a Nina tava com febre, ela tava fazendo o tratamento há uns 3, 4 dias e eu vi que a temperatura dela tava muito mais quente que o normal, né? Eu pego a cachorra assim o tempo todo, então a gente que é dona, a gente conhece a temperatura do nosso cachorro. E aí vendo isso eu retornei no veterinário. E gente, foi assim muito chocante pra mim. O veterinário que sempre tinha acompanhado ela, ele me tratou extremamente mal. Ele foi grosseiro comigo, falou que eu não sabia o que eu tava falando, que eu não sei identificar febre no cachorro. Assim, enfim, me tratou super mal, como se, né, eu fosse uma louca, sei lá. Me enxotou praticamente do consultório, atendeu ela ali em 5 minutos e, né, foi assim, eu fiquei arrasada. Eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer. E aí eu conversei, né, com os meus familiares, tudo, né, que eu tava assim, o que eu ia fazer, né, se o veterinário dela tava desistindo dela, o que eu ia fazer naquele momento? E aí eu fui atrás de uma segunda opinião. E aí eu conheci, graças a Deus, conheci a doutora Vanessa, que entrou no meu caminho aí e foi uma profissional incrível que acompanhou a Nina por todo esse ano. E quando eu cheguei lá, ela ouviu toda a história, né? Era uma história longa, todos os exames e tudo. E a primeira coisa que ela fez foi verificar a temperatura da Nina e a Nina estava de fato com febre. Então assim, né, o dono sabe, tudo bem, a gente não é veterinário, mas a gente sabe, né, quando tá normal e quando não tá, que tem algo errado com o nosso cachorro. E aí a doutora Vanessa trocou todo o tratamento da Nina, a Nina voltou a comer, a Nina voltou a brincar, e por 8 meses ela ficou super bem, super estável, né, deu qualidade de vida pra Nina de novo, né, claro, não era um cachorrinho filhote como era antes, não tinha aquela vitalidade, mas ela voltou a ser uma cachorrinha feliz. E aí nesses 8 meses a gente ia a cada 2 meses lá, fazia ultrassom e tudo bem, né, ia tomando vários remédios, ração especial e tudo, mas a Nina tava bem. Nesse meio tempo eu descobri que eu tava grávida e aí por conta da pandemia eles me deixaram de licença, uma licença preventiva. Então nos últimos 7 meses eu pude ficar com ela, dedicar todo o meu tempo, meu amor, né, meu zelo a ela. Mas em agosto, há 3 meses atrás, a Nina teve uma crise de vômito, diarreia, e aí ela ficou muito fraca, parou de comer, ela ficou 3 dias sem comer, e aí ela precisou ficar internada nesse período por 2 dias, e foi muito difícil, nossa, quem já passou por isso sabe o quanto é difícil deixar o cachorro internado. E nessa crise aí ela perdeu 2 quilos, ela já tava muito magrinha e ela perdeu mais 2 quilos, e aí a gente tava na luta pra recuperar esse peso. Foram feitos mais exames nessa época e aí a gente descobriu também que ela tava com uma lesão renal e também tava com doença do carrapato. Então ela fez 28 dias de tratamento para a doença do carrapato, que eu sinceramente não sei onde é que ela pegou esse carrapato, que eu nunca vi carrapato na Nina, mas né, no exame acusou lá. E a lesão renal a gente tratou com soro subcutâneo, a gente fez por 3 semanas esse sorinho. A gente aplicava aqui na barriguinha dela, né, e eu tinha que levar ela 3 vezes por semana na clínica, então foi um período super corrido, assim, quase todo dia eu tava no veterinário, custoso também, né, mas foi milagroso, ela melhorou muito com esse sorinho, e só que ela não comia, ela não queria comer sozinha de jeito nenhum. E aí nessa fase, desde agosto a gente tava com dieta natural, então eu passei numa nutricionista de cachorro, a gente fez uma dieta especial pra ela. Então eu fazia os legumes, tudo, colocava lá as vitaminas, processava tudo e eu dava na boca da Nina com uma colherzinha. Então eu colocava um punhadinho na colher, colocava na boquinha dela e segurava a boquinha para ela engolir. E embora eu fale que era uma alimentação forçada, ela nunca se recusou a comer, eu colocava ela super boazinha, só que ela só comia dessa forma e só comigo, né? Então já tava uma fase aí que começou tudo a meio que desmoronar. Depois dessa internação a Nina tava muito fraca, ela não latia mais, nos primeiros dias ela mal andava, mas ela foi se recuperando, conforme eu fui dando a dietinha ali pra ela foi ficando mais forte, voltou a latir, voltou a brincar, voltou, né, a
poder passear comigo, andar sozinha, tal. Porém, ela não comia de jeito nenhum e aí a gente seguia com essa dieta forçada. E aí, depois de 45 dias, ela não tinha recuperado o peso. Na verdade, ela tinha perdido 100 gramas. A gente retornou com a nutricionista. E aí, a gente fez alguns ajustes na dieta. E aí, no terceiro dia desses ajustes na dieta, que começou o nosso pesadelo. A Nina passou um dia inteiro andando pela casa sem parar. E aí, de vez em quando, ela parava num cantinho assim, enfiava a cabeça assim num cantinho e ficava parada. Mas foi um dia muito esquisito. E aí, na madrugada, ela teve uma baita diarreia. A diarreia mais terrível que ela teve era um cheiro podre da gente, assim, de cheirar, querer dar ânsia de vômito. E o cocôzinho dela tinha muco e sangue. Era um volume absurdo de cocô. E aí eu levei ela pra clínica logo que amanheceu o dia, já levei ela pra clínica. E chegando lá, quando a gente pesou a Nina, ela tinha perdido mais meio quilo em questão, assim, de 12 horas. E quando eu vi, né, essa perda de peso, o quadro dela, claro que estava desidratada e tudo mais, ali eu já sabia que seria muito difícil dela se recuperar dessa vez. Mas em nenhum momento eu perdi a esperança. E aí iniciamos, né, o tratamento, ela precisou ficar internada, foi o primeiro dia de internação. Ela estava muito fraca, desidratada, e aí foram feitos novos exames nela e a gente descobriu que a lesão renal tinha voltado. Ela estava também com uma infecção, né, intestinal ali muito séria. E também a gente descobriu uma nova pancreatite, né, e tudo isso, né, foi derrubando ela. Além disso, ela tinha também uma peritonite, que é uma inflamação no peritônio, que é a capinha, né, que cobre, assim, os nossos órgãos, tem tipo uma capinha ali, e isso provocava muita dor na Nina. Nesse dia eu lembro que eu fui buscar ela à noite, porque lá na clínica que a veterinária dela atende, ela ficava internada só no período do dia, à noite eu trazia pra casa. E aí a veterinária me falou, olha, eu acho que seria bom você levar a Nina para uma outra clínica e deixar ela internada 24 horas, lá tem suporte de UTI, a Nina não tá bem e tal. Mas, gente, eu tava tão cansada já de tanto procedimento invasivo na cachorra, de tanta coisa, tanta manipulação, que eu recusei. Eu falei, não, eu quero levar ela pra minha casa e amanhã eu trago ela de novo, como ela ainda tá fraca, amanhã cedinho eu trago ela de novo pra ficar internada. Eu não queria, eu queria ela junto com a gente, era tudo que eu queria. E aí eu levei ela pra casa, ela fez xixi sozinha, eu dei a comidinha dela, e aí ela bebeu água sozinha. Só que de madrugada a Nina vomitou em grande quantidade, né? E aí ela não quis mais comer a partir desse ponto e começou com essa náusea, uma náusea, dor, né? Tava ali gemendo já um pouquinho de dor. E aí a gente foi de novo pra internação, passou mais um dia internada. Só que aí ela já tava entrando em choque séptico. E aí, quando eu fui buscar ela nessa segundo dia de internação, a veterinária me falou de novo, olha, Lu, precisa levar ela pra ficar internada. Ela tá muito fraca, se você levar pra casa, ela vai passar mal, talvez vocês não vejam, é perigoso, é crítico o estado, tal. E eu recusei de novo, falei, não, eu não vou levar ela, né, eu não vou deixar ela internada, ela vai ficar comigo. E aí ela me falou sinais de alerta pra eu observar, né, umas coisas, fiquei até meio assustada ela falando do jeito que ela falou. Eu falei, não, não tá tão mal assim, né, mas ela tava fraca, ela nem se levantava. E aí a gente trouxe ela pra casa, arrumei uma caminha bem gostosinha pra ela, deitei com ela ali, bonitinha. E não deu 30 minutos, a Nina teve uma convulsão generalizada no corpo inteiro. E foi assim, acho que uma das coisas mais difíceis que eu vivi, porque é uma sensação de impotência imensa, você não tem o que fazer. Ela tava de ladinho, eu só fiquei segurando ela. Eu não sei quanto tempo a convulsão durou, se foi 1 minuto e meio, mas foi muito tempo, né? Pra quem viveu, parece que foram horas. E ela ficou ali tremendo o corpo inteiro, eu não podia fazer nada, só fiquei ali segurando, né? Conversando com ela, falando que ia passar. E 10 minutos depois, ela teve outra convulsão. E aí bateu um desespero, e aí eu e meu marido corremos com ela pra clínica, né, mandei mensagem pra veterinária, ela já deixou tudo avisado, já era assim tarde, já era noite, e aí a gente correu com ela pra clínica, e aí a gente deixou ela internada nessa UTI. E quando chegou nessa clínica, né, que eles começaram a tratar ela, né, começaram a aplicar um monte de remédio na veia dela e tudo mais, fazer um monte de exames com ela, naquele momento eu percebi que eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance até aquele ponto. Mas a partir dali tinha chegado o momento em que as coisas tinham fugido do meu controle. Que eu não podia fazer mais nada. Que eu tinha que agora confiar nos profissionais, né? Entregar na mão de Deus
e torcer para que ela se recuperasse daquela situação. E ela tava com a glicemia, quando a gente chegou lá, 23, né? Então ela tava quase em coma hipoglicêmico, né? Muito baixo. E eu não tinha nem noção, eu tava com ela em casa sem ter noção nenhuma do que tava acontecendo. Pra mim, né, até eu ver as convulsões, tava tudo bem. Mas enfim, eu deixei ela lá internada, me despedi. E aí eu fui pra casa com a mensagem das veterinárias me dizendo para ficar atenta ao meu telefone, porque ela tinha risco de óbito a qualquer momento. Então, foi assim, né? Não dormi essa noite. Na verdade, a gente passou os próximos 3 dias com essa mensagem de óbito a qualquer momento, né? Fiquem atentos aos celulares. E foi horrível. Na UTI a gente tinha 2 horários de visita, né? Era às 11 da manhã e às 6:30 da tarde, que nem se fosse uma UTI de gente, né? E no dia seguinte, eles me ligaram de manhã, passaram o quadro da Nina, né? E aí a gente foi às 11 da manhã para visitar ela. E quando a gente chegou lá, foi assim surpreendente, porque a gente tinha deixado ela lá totalmente apática, né? Ela tava gemendo de dor, ela tava muito quietinha, ela mal se movia. E quando a gente chegou, ela reconheceu a gente, ela teve uma reação. Inclusive, o meu marido foi junto e ela ficou louca com o meu marido, assim. Ela tentava levantar a cabecinha, até vou mostrar pra vocês um videozinho que eu fiz. Ele ia cantando pra ela e ela tentava levantar, se mexia como se ela estivesse pedindo colo pra ele. Ainda muito fraca, né? Mas assim, naquele momento reacendeu toda a minha esperança. É um negócio muito, muito louco, né? Assim, eu fiquei cheia de esperança de novo. Mas o quadro que a veterinária me passou era o seguinte: a Nina estava em choque séptico, com pancreatite, mais a peritonite que estava causando toda a dor, ela já estava recebendo morfina. Ela estava também com a lesão renal que tinha voltado. Ela tava com hipotensão, então eles tinham entrado com noradrenalina, que é uma droga vasoativa, né, super forte. Também tava com uma deficiência de albumina e tava com uma hipoglicemia que eles não conseguiam controlar, então ela tava ali com bomba de glicose. Também não tava se alimentando, então, como eu me enchi de esperança nesse dia, eu autorizei que passassem uma sonda nela, né, para alimentação. E ela não tava muito fraca, não tava conseguindo urinar, tava com dor, eu autorizei também que passasse uma sonda vesical. Depois eu descobri que a sonda vesical é diferente da sonda de humano, né? A sonda vesical de humano, a gente coloca a sonda e tem um balãozinho na ponta que enche. No cachorro não tem balãozinho, então eles dão um ponto. Então, assim, eu autorizei que eles dessem ponto na periquitinha dela. Então, eu só fui descobrir isso depois e foi... Nossa, eu fiquei imaginando, né, o tamanho do sofrimento. Devem dar um anestésico, alguma coisa, mas imagina o desconforto, né? E ela ali sem poder se defender, enfim. Isso daí também foi algo que me marcou muito. Mas eu saí de lá nesse dia cheia de esperança no meu coração e eu lembro que eu fui pra casa e aí eu fui fazer comida pra ela, porque ela precisava da comidinha natural pra poder passar pela sonda e eu fiz a comida assim com tanto amor, eu fiquei assim horas fazendo comida com o maior cuidado, a maior asepsia do mundo, não deixava ninguém entrar na cozinha, só que a minha esperança não durou nem 12 horas. No dia seguinte a gente foi na visita. E quando chegou lá, veio mais má notícias. Quando a gente chegou na visita, fomos dessa vez eu e minha mãe, e a Nina não nos reconheceu, ou talvez ela saiba que a gente estava lá, eu acredito, mas assim, ela não teve reação nenhuma. Ela estava totalmente apática, inerte. Ela ficou por 1 hora da visita, ela ficou imóvel. E a veterinária, né, me falou que ela tinha tido outra convulsão muito forte à noite, generalizada, que eu acho que aí, né, acabou com tudo. E ela tinha conversado com a veterinária da Nina, que estava acompanhando de longe todo o quadro, e elas me indicaram a eutanásia. E foi devastador, né? Eu ouvi essa palavra, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ter que passar por isso. Eu sempre fui aquela pessoa que falava assim, não, imagina fazer isso com o cachorro, quem tem coragem? Jamais eu vou ter coragem de fazer isso com o meu cachorro, eu amo ela, não sei o que, se um dia ela for, ela vai ir junto comigo em casa na hora dela, tal. Eu sempre critiquei, nem sabia, era muito desinformada sobre o assunto, e só que a gente via o sofrimento que ela estava passando, né? A gente via, ela tava assim, pedindo ajuda sem nem ter força pra pedir. E a minha mãe tava comigo no momento, minha mãe passou mal, eu também passei mal, grávida, tudo, né? Foi assim, foi um momento horrível. E aí eu mandei mensagem pro meu marido dali e o meu marido ligou, ele tava trabalhando, aí ele deu uma ligadinha lá na clínica e já se informou sobre todo o processo, como seria, como faria.
E eu tava totalmente confusa. É uma decisão assim, sabe a decisão impossível de você tomar? É essa decisão. Como é que você vai decidir entre a vida e a morte? É uma coisa assim, é surreal, uma experiência assim, não dá pra explicar. Acho que só quem vive mesmo pra saber o tamanho do sofrimento que é você ver o seu cachorro assim, você ter que decidir, né? É muito complicado. E aí eu conversei muito com a Nina nessa visita, eu fiquei 1 hora lá junto com a minha mãe, a gente chorou muito e a gente conversou muito com ela. Eu falei pra ela que tava tudo bem, que ela podia partir, que eu sabia que ela tava cansada. Eu liberei ela, sabe? Livrei ela, assim. Minha mãe até falou que eu que tava aprendendo, talvez, e eu tentei falar pra ela, né? Eu falei muito. Pedi muito pra Deus ter misericórdia, pra Deus levar ela pra eu não ter que passar por isso. Eu não queria fazer isso, eu não queria passar por isso de jeito nenhum. Ninguém quer passar por isso, né? E aí eu cheguei num ponto que eu comecei a analisar com a minha razão friamente e eu tinha 3 opções. Primeira opção, eu levava a Nina pra casa. Só que a Nina não estava comendo, não estava fazendo xixi, ela ia ter convulsão, ela ia ter dor, ela ia ter hipotensão, ela ia morrer de fome, eu não sei, ela ia sofrer muito e eu não tinha estrutura emocional nenhuma para ver ela convulsionando de novo. A primeira convulsão foi algo assim que foi muito difícil para mim, muito, e ver ela gemendo de dor é um negócio que, assim, eu quero esquecer que eu ouvi aqueles gemidos dela de dor, né? Então, essa opção eu descartei. Minha segunda opção era deixar ela internada lá, né, enquanto eu tivesse dinheiro para pagar. E eles me falaram que as chances dela se recuperar eram mínimas, ia exigir um tempo imenso de internação. Nisso ela já não tinha mais músculo, ela já não ficava em pé, ela nem se mexia. Eu ia deixar ela lá ligada nos aparelhos sofrendo, ela tava toda roxa, os bracinhos dela que já tinham funcionado todos os membros dela, ela detestava que mexia nas patinhas, ela tava com as patinhas tudo pulsionado, tudo roxo. E a outra opção, que era a terceira, era a eutanásia, que ia trazer conforto pra ela e ia deixar ela descansar. E eu fui pra casa devastada, sem chão, sem anestesiada, sem sentir nada, sentindo tudo ao mesmo tempo. E o meu bebê sentindo tudo junto comigo, né? Foi muito complicado. E aí eu fui pra casa, conversei muito com meu marido, com a minha mãe. E a gente sabia, né, que não dava mais pra continuar nessa situação, não dava mais pra gente permitir que ela sofresse desse jeito. E aí o meu marido me explicou como que seria o procedimento e à noite a gente foi pra visita pra decidir. Mas a gente combinou que se ela reconhecesse a gente não ia fazer nada, a gente ia, né, deixar ainda ela, manter lá ela no tratamento, ver se ela tava reagindo ou não, melhorando da infecção. Porém, se ela tivesse inerte, a gente ia cogitar a possibilidade. E quando a gente chegou lá, ela tava inerte, apática, você olhava pra ela e era como se ela não estivesse mais ali, sabe? Nossa cachorrinha que corria, brincava de bolinha, toda feliz e tal, não era mais ela, era, né, um serzinho ali, uma carcassinha que tava sofrendo muito e tava assim pedindo ajuda pra gente. E aí a gente ficou ali com a Nina por 1 hora e a veterinária falou que o quadro tava, né, instável demais e tal, tava tudo piorando. E aí a gente ficou por 1 hora ali com ela, fazendo carinho, conversando, e a gente explicou pra ela que ia ficar tudo bem, que essa dor toda, esse sofrimento ia passar, que ela ia pra um lugar muito melhor, que ela ia brincar, correr, que ela ia ficar bem e que a gente ia ficar bem também, né? A gente ia dar um jeito de ficar bem sem ela, porque a gente sabia que ela tava sofrendo muito. E eles deixaram a gente super à vontade lá. E aí depois, quando acabou essa 1 hora, a gente comunicou à veterinária que a gente tinha optado por fazer eutanásia, só que a gente queria participar. A gente achou que era, assim, era impossível pra gente deixá-la sozinha nesse momento. Eu não sabia disso, que a família pode participar, eu não tinha noção de nada. E aí eles falaram pra gente, deixaram a gente escolher, a gente podia fazer na casinha que ela tava, ou na maca, ou numa salinha. E aí a gente optou por ir numa salinha privativa. Foi um momento muito difícil, a gente tirou ela, meu marido pegou ela da gaiolinha que ela tava, né? Pegou ela no colo, que ela tava doida pelo colo dele um dia antes. E aí a gente subiu com a Nina pra essa salinha. Eu peguei ela no colo, pedi pra pegar no colo, e aí eu beijei muito ela, tudo que eu queria beijar. Que eu tava há dias, né, sem poder beijar ela. E aí a gente chegou lá e ela veio com 3 seringas.
Ela perguntou se ela podia começar o procedimento. E é difícil demais, você não quer que comece, você quer... É um negócio assim, é muito difícil de passar por isso. E a Nina partiu no colo do meu marido. E eu fiquei olhando nos olhos dela, fazendo carinho na cabecinha dela, falando que ia ficar tudo bem. E a última coisa que ela viu foi o meu rosto. E a gente quis que fosse assim, né? Porque onde já se viu a gente deixar ela partir em cima de uma maca, que ela odiava aquelas macas de veterinário, e ficar olhando por uma parede sozinha. Então ela partiu no conforto do colo do papai, olhando pro rosto da mamãe. E ela foi tão maravilhosa que ela nem fechou o olhinho direito, ela só deu uma leve fechadinha, então eu não fiquei com aquele trauma de ver ela fechando o olho, né? O olhinho dela era pretinho, então eu nem vi pupila dilatar, nem nada. E como funciona o procedimento, para quem não conhece? São dadas 3 injeções no cachorro. A primeira injeção é feita com fentanil, que é um sedativo leve, tem uma ação ali analgésica. A segunda medicação é o Propofol, que é um medicamento de anestesia geral. E a terceira medicação, eu não quis saber qual que é, mas é uma medicação que é para parar o coração. Então são essas 3 medicações. E a Nina foi na segunda medicação, ela tava muito fraca. Quando fez o Propofol, né, que é essa da anestesia geral, ela já partiu. Meu marido sentiu o coraçãozinho dela parando aos pouquinhos, né, que foi muito difícil pra ele. E eu fiquei ali com ela o tempo todo, né. Aí eu vi até o olhinho dela dar uma leve fechadinha e ela partiu em paz, e a gente sentiu uma força sobrenatural nesse momento, porque eu acho que hoje eu não teria coragem. Eu acho que é uma coisa que vem assim, né, é uma coisa de Deus, assim, que vem uma força. E a gente ficou com ela ali. E depois que acabou, a gente não quis deixar ela sozinha nem um minuto. E aí eu pedi pra participar, né? Quando elas vão tipo embalar o cachorrinho. E aí a gente foi junto, tirar os acessos, tirar a sonda, tudo. Foi nessa hora que eu vi que a sondinha era costurada na pichoquinha dela, que eu fiquei assim até muito abalada. E aí eles enrolaram ela num tapetinho desses higiênicos, porque eles podia vazar algum líquido, alguma coisa. E eu levei um cobertorzinho, que era o cobertorzinho preferido dela. E aí elas colocaram junto, né? Embrulharam ela no cobertorzinho, depois no tapetinho. E aí a gente levou também um cobertor pra enrolar tudo, né? E a gente não deixou lá na clínica. A gente falou pra elas que a gente ia levar o corpinho com a gente. E foi, né? E tudo ok, ninguém se opôs a nada, né? Você escolhe o que você vai, como que você vai lidar depois com o corpinho do cachorro. E a equipe, assim, gente, foi muito profissional, foi muito respeitosa com a gente, respeitou nossa dor, nosso momento, né? E em nenhum momento eles forçaram a gente a fazer a eutanásia, é o melhor, não sei o que, né? Também não forçaram a gente a ficar prolongando uma internação, né? Eles foram muito verdadeiros com a gente, achei muito profissional, né? Assim que teve a indicação, eles indicaram de fato, não teve pressão nenhuma, deixaram a gente super à vontade. E uma coisa que eu achei, assim, que eu não sabia, a eutanásia, ela é indicada, não é uma coisa, assim, que você fala, agora quero sacrificar. Não, ela é indicada, foi toda uma conversa entre a veterinária que acompanhou a Nina durante todo esse ano, mais a equipe da UTI lá que estava acompanhando ela. Então tem todo um cuidado, não é uma coisa assim que né, uma carnificina, né, uma coisa meio de açougue, assim, é um negócio, né, que tem todo um cuidado, né, para chegar nesse momento. E depois que acabou tudo, né, a gente colocou ela no carro e aí a gente levou ela pro interior, na chácara do meu pai. Meu pai mora numa chácara que ela amava, acho que era o lugar que ela mais amava no mundo depois da minha cama. E aí a gente enterrou ela atrás da casa, né, meu pai já tinha feito lá o buraquinho, tudo, no lugar que ela gostava de fazer xixi e cocô lá, tudo. E aí a gente enterrou ela junto com todos os brinquedinhos dela. Eu levei tudo que ela tinha, todos os bichinhos, as bolinhas, tudo, né? A gente enterrou ela. Meu filho foi junto, porque nesse processo todo ele tava na escolinha. E aí eu buscava ele na escolinha, ele perguntava: mamãe, cadê a Nina? Mamãe, vai buscar a Nina. Ele sempre falava todo dia: mamãe, vai buscar a Nina. E aí, né, ele participou desse processo. A gente explicou que a Nina ia morar com o vovô agora, que ela era uma estrelinha, enfim. E a gente enterrou ela lá. Fizemos uma homenagem, né? Meu pai leu uma oração, foi um momento muito especial, assim, tava só nós, foi muito difícil, mas foi muito especial, foi do jeitinho, assim, que
que eu imaginei para esse momento. E aí aqui em casa a gente tinha uns bonsais, né? E o nosso bonsai preferido era um pezinho de jabuticaba, que era o bonsai mais lindo que a gente tinha, foi o primeiro que a gente comprou. E aí a gente plantou esse bonsaizinho no lugar onde a gente enterrou ela, né? Pra gente deixar marcado ali, né? O local, e também uma homenagem pra ela, né? Pra gente lembrar do zoinho dela, que eram 2 zoinhos de jabuticaba. Então eu falo que agora ela virou nossa jabuticabinha. E aí a gente deixou ela lá com o vovô, que ela gostava tanto. E ela tá num lugar de muita paz, né? No lugar que ela amava. E eu quero acreditar que ela tá correndo lá pela chácara. Meu pai tem umas galinhas lá que ela adorava correr atrás das galinhas, então eu quero acreditar que ela tá lá correndo atrás das galinhas e brincando muito e num lugar muito melhor que a gente, né? Sendo muito feliz. E olhando a gente lá de cima, né? Vendo a gente aqui tudo bobo, chorando, mas é a saudade que fica, né? É um vazio muito grande, é muito difícil. Eles preenchem a casa inteira, né? Então, você entrar em casa e não ver o cachorro, você entrar em casa e não ouvir mais o barulho das patinhas, não ter mais as coisinhas do cachorro nos cantinhos, né? O tapetinho de xixi, o potinho de água, o potinho de comida. É tudo muito difícil, é um processo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o sentimento, né? Eu sou uma pessoa muito católica, então essa coisa de, né, não matar, eu tinha muito isso comigo. Mas eu não me senti culpada em nenhum momento. Eu achei que eu ia ficar com um sentimento de culpa terrível, mas eu não me senti culpada. Porque aconteceu de um jeito assim que chegou num ponto em que não tinha mais o que fazer, né? Eu não tinha como deixar ela sofrer mais. Ela já tinha sofrido por 1 ano. Então eu fiquei em paz. O sentimento que eu tive foi de paz, de tranquilidade, de que eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz a coisa certa. E que durante 1 ano eu me dediquei totalmente a ela, eu dediquei todo o meu amor, meu tempo, meu cuidado, tudo a ela, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, né? Sei que eu salvei ela muitas vezes, eu tenho essa consciência de que muitas vezes eu salvei ela, só que chegou num ponto que infelizmente não tinha mais nada que eu pudesse fazer, chegou no ponto ali que, né, era um ponto da veterinária e um ponto que é assim, né, não dá mais pra você ficar mantendo a base de drogas, né, que vida é esse, que sofrimento é esse que eu tava expondo ela, né. Talvez se eu tivesse deixado ela em casa, convulsionando, ela já tivesse partido antes, mas eu também não tinha essa condição, essa frieza de deixar acontecer natural, então a eutanásia veio como uma forma da gente dar um conforto pra ela, embora eu nunca na minha vida tivesse pensado que eu pudesse chegar a esse ponto, né? Achei que nunca ia acontecer comigo. Então, se você estiver passando por isso também, saiba que eu sei o quanto é difícil, mas às vezes tudo que a gente pode fazer é dar esse conforto pro cachorro, deixar que ele descanse, né? Ajudar ele a descansar, porque às vezes o cachorro tá tão fraco, ele só tá pedindo ajuda. E a gente é egoísta querendo que o cachorro fique com a gente pra sempre, né? Não querendo passar por isso. Mas cada um tem seu tempo aqui, né? E a gente precisa respeitar. Bom, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho. Passar um pouquinho dessa experiência, dessas informações pra vocês. Eu tinha um roteiro pra esse vídeo, mas, né, é um vídeo tão emocional, assim, tá tudo tão recente. Eu acabei falando muita coisa, assim, da minha cabeça, do jeito que eu lembrava. E espero que eu tenha conseguido passar a informação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu tô à disposição, pode deixar aí nos comentários, eu respondo todos os comentários aqui do canal, principalmente desse vídeo, né, eu sei que deve ter muita gente passando por isso, porque quando ela estava internada, tinham outros cachorros lá também, outras pessoas com essa mesma dor. É difícil demais, mas eu como criadora de conteúdo, né, eu sei que os vídeos do canal chegam a muitas pessoas, então é um assunto que eu me sentia na obrigação, assim, de falar, de dividir com vocês, porque realmente eu não consegui informação, amparo sobre essas questões, né, quando eu procurei na internet, era tudo muito técnico, né, e é isso, tô aqui, né, vivendo o meu luto. Perder a Nina é como perder um pedaço de mim, um pedacinho do meu coração, né? Foi junto com ela. Os cachorros fazem isso com a gente, né? Mas eu sou muito grata por ter tido ela na minha vida por 6 anos e meio. Foram 6 anos e meio que eu recebi só amor.
quem, né, tem o privilégio de receber tanto amor assim. Eu recebi só amor dela, né, eu e minha família. Então quero agradecer você, Nina, por tudo. A mamãe tá morrendo de saudade. Eu acho que essa saudade não vai passar nunca. Queria muito você aqui comigo. Mas tá tudo bem. Você descansou, você tá num lugar muito legal agora, que eu sei, cheio de cachorro aí brincando com você. E um dia a gente vai se encontrar de novo, que eu sei. E a gente vai brincar muito de novo. Muito, muito. A gente vai ser muito feliz de novo juntas. Obrigada a todos. Espero vocês nos próximos.